Bom dia, feliz sábado a todos que estão aqui na igreja. É um prazer revê-los. Nós vamos cantar agora, fazer os nossos momentos de louvor. Se você está aqui na igreja, você pode louvar conosco. Se você estiver em casa, você também pode louvar conosco. Vamos começar cantando o hino então, O Poder do Amor. Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz o poder do amor. Vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz o poder do amor. Amém. Nós vamos cantar agora mais um hino, Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim
Bom dia. Feliz sábado a você que está aqui na casa de Deus nesta manhã. Deus te abençoe. Feliz sábado a você que não está na Igreja Central aqui nesta manhã, mas que está assistindo também pelo canal da Igreja Central de Americana. Onde você estiver, aqui em Americana, no estado de São Paulo, em outros estados ou até em outro país também. Deus te abençoe. Nós estamos alegres, felizes porque passamos uma semana de paz, estamos com saúde aqui, já chegamos na igreja. Então quando a gente está na igreja, a gente tem que louvar a Deus. Então nós vamos louvar nesse momento. Vamos cantar juntos o hino de número 496, Além do Rio. Esse hino é muito bonito, tá, gente? Vamos cantar juntos, vamos nos colocar de pé. A gente tem que louvar a Deus de pé na igreja. Vamos ficar de pé, vamos cantar.
Vamos orar ao nosso Deus. Querido bom Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor é misericordioso e bondoso para cada um de nós até o presente momento. Continue com esta programação desse Teu santo dia, que seja para a glória do Teu nome e nós prepararmos para encontrar com Jesus. E que quando o Senhor voltar, nós possamos ouvir da Tua boca as palavras: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Que as bênçãos recebidas das Tuas mãos, através da Tua bondade, possa ser o céu preparado para cada um de nós. Nós te pedimos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, chegou o momento esperado, que é o momento da lição da Escola Sabatina. Nós vamos recapitular, né? Já estudamos durante a semana, uma lição muito bonita. E nós vamos recapitular nesse momento através do pastor Paulo. Essa lição a gente tem que gravar na nossa vida. A gente às vezes é relapso. Nós somos relapso muitas vezes. Esquecemos da fidelidade com Deus. Esquecemos do agradecimento. Irmãos, essa lição é para a gente guardar na nossa vida, tá? Você pode até esquecer a lição, rasgar ela e jogar fora, mas não deixe dela estar no teu coração, na tua mente. Tá bom, gente? Às vezes nós não temos nem lugar mais para guardar tanta lição, mas nós temos que guardar na nossa mente e no nosso coração. Então nós vamos convidar o Paulo neste momento para que dirija a lição da Escola Sabatina. Bom dia, feliz sábado para todos, que Deus nos abençoe neste momento. Ao recapitularmos a lição da Escola Sabatina, nós estamos na casa de Deus, nós que estamos aqui, você que está aí também na sua casa, adorando a Deus, no lugar onde você adora a Deus, Deus está presente. Deus nos abençoe neste momento tão especial. Recompensas da fidelidade. O que é uma recompensa? Recompensa é alguma coisa por aquilo que você fez. É um pagamento de alguma coisa realizada. Mas será que nós receberemos a vida eterna por causa das nossas obras? Não. Nós receberemos a vida eterna porque Jesus é fiel e Ele coloca sobre nós a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, mas aí Ele nos convida também para sermos fiéis. Olha que interessante. Fidelidade a Deus. Recompensa pela fidelidade. O nosso verso para memorizar: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Estou colocando aqui na segunda pessoa, aí no verso áureo está na terceira pessoa, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor, entra no reino. Você olhando assim a princípio, parece que o mérito é próprio, né, da vida eterna, mas não é. É através dos méritos de Jesus. Mas a pessoa que aceitou os méritos de Jesus, ela aceitou também a missão. Que missão é essa? É a missão de Deus. É a missão de reconhecer que você é um filho de Deus e que você é um mensageiro de Deus aqui neste mundo. E que tudo que você faz, de alguma maneira, glorifica a Deus quando você segue os princípios
orientados por Deus, quando eu e você seguimos esses princípios. Então isso é muito importante nós termos em mente, porque senão a pessoa vai pensar assim, bom, nós somos salvos pela graça mesmo, então agora eu não preciso ter fidelidade a Deus, eu posso viver de maneira infiel aqui nesse mundo, não tem problema. A graça vai me salvar mesmo, então agora salvo uma vez, salvo para sempre. Jesus contou essa parábola, daqui a pouco nós vamos entrar nela, a parábola dos talentos, mas eu vou para a parte de domingo, recompensa pela fidelidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, ele disse, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, que é recompensador daqueles que o buscam. Então nós temos aqui um aspecto muito interessante. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Ou o justificado pela fé viverá, outra tradução. O justo viverá da fé. O que significa isto? Significa que ele está ligado a Deus pela sua fé, e significa que ele vai procurar sempre olhar para a palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz, e ele vai ser sempre justificado pela fé em Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Então isso é muito importante nós termos em mente também. Eis que cedo venho, disse Jesus, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aqui já começa a caminhar numa direção assim interessante, né? Nós somos salvos pela fé, mas nós vamos ser julgados por aquilo que nós fizemos aqui neste mundo. Olha que interessante. Somos salvos pela fé, pela graça, mas vamos ser julgados por aquilo que nós realizamos aqui. E pelas decisões que nós tomamos. Nós não seremos julgados, irmãos, escutem bem, por um ato isolado. Nós não seremos julgados por um ato isolado. Nós seremos julgados pelo conjunto de atos da nossa vida. Isso é importante. Conjunto de atos da sua vida. Segundo o seu coração, qual era o propósito do seu coração? O que você esperava? O que você queria em relação às coisas de Deus aqui neste mundo? Filha de Sião, a tua salvação vem. Quem é a salvação de Sião? Jesus. E comigo vem, e com ele também vem o quê? O seu galardão, a sua recompensa. Jesus é o Salvador, Ele é a salvação. Não existe outro meio de salvação a não ser através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim: nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Que pessoas nos convém ser? Aqui agora está relacionado um pouco à nossa vida, à nossa maneira de viver. O que Deus pede da gente aqui neste mundo? Embora a salvação não seja pelas obras, aquele que é salvo pela fé, ele tem boas obras. Você não pode, por exemplo, dizer assim: eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, e as suas obras serem más. Não dá para dizer isso. Dá para dizer isso? Não. Você não pode dizer: eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, e no seu coração você tem o desejo de prejudicar os outros. Eu não posso dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus, e ser ao mesmo tempo mentiroso, enganar as pessoas nos meus negócios, ou em relação à vida, qualquer coisa. Não dá para dizer isso.
Com esta salvação em Jesus, esta fé, esta graça que Deus nos oferece, vem alguma coisa a mais. Vem todos os dons. O que eu estou querendo dizer? É que vem também a vontade, o desejo de fazer a vontade de Deus, de amá-lo, de servi-lo, de fugir do mal, fugir do pecado, tudo isso vem junto. Então você e eu que estamos aqui caminhando em direção à eternidade, nós temos que nos colocar nas mãos de Deus. Mas eu volto a afirmar, a salvação não é pelas obras. Salvação é pela fé em Cristo Jesus, é pela graça de Deus. Porque se fosse pelas obras, Jesus não precisaria ter morrido. Só que as minhas obras e as suas obras não podem ser más. Nós temos que ter um coração transformado. E temos que ter o desejo de ajudar as pessoas, de pregar para as pessoas. Segunda-feira, vida eterna. O salário do pecado é o quê? Romanos 6, 23. O que o salário do pecado é? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O que é um salário? Salário é aquilo que você recebe por algo realizado. É o pagamento de alguma coisa. É uma recompensa. E a recompensa do pecado é o quê? É a morte. Deus poderia ter dito assim, bom, o homem pecou, agora ele se vira, ele vai morrer definitivamente e não tem mais solução para ele. Mas Deus já tinha um plano. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi morto desde quando? Desde a fundação? Ou antes da fundação do mundo é o texto, não é? Melhor, vamos corrigir aqui. Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Ele morreu antes da fundação do mundo? Sim ou não? Não. Quando que ele morreu? Em que lugar que ele morreu? Na cruz do Calvário. E por que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo? Porque o plano foi feito antes da fundação do mundo. E ele é considerado o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, porque o plano foi executado lá atrás. Assim como Jesus Cristo é o Filho de Deus, se tornou o Filho de Deus. Ele veio a este mundo, nasceu. Mas ele sempre foi um com Deus. E não houve um tempo em que Jesus não existiu. Ele sempre existiu. E no plano da salvação, ele se torna o Filho de Deus. Ele não é criado, ele tem vida própria. Isso é importante. Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o grande mistério da divindade. Nosso Deus, que alegria ter um Deus poderoso, vida eterna. Vejam só, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja bem, nós temos aqui um contraste. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. Então veja bem aqui, olha que interessante. Quem não aceita Jesus vai morrer. Mas quem aceita Jesus vai viver eternamente. Esse texto aqui significa que quem não aceita Jesus vai morrer, não vai ter vida eterna. A vida eterna é um dom de Deus que é oferecido àqueles que o amam. Se os ímpios também tiverem vida eterna por toda a eternidade, eles estarão partilhando a vida de Deus. Porque os ímpios não têm vida eterna em si mesmos. Mas pastor, lá em Apocalipse 20, verso 10, diz que eles ficarão queimando pelos séculos dos séculos.
Eu vou explicar para vocês essa expressão. Essa expressão é do grego, aionios. E tem uma palavra lá no Velho Testamento que é sinônimo dessa daqui. É a palavra olã no hebraico. E quando a Septuaginta foi feita, que é a tradução grega do Velho Testamento, a palavra olã, lá do Velho Testamento, em Êxodo 21, versos 5 e 6, ela foi traduzida como aionios para o grego. E o que diz lá em Êxodo 21, versos 5 e 6? Diz que quando um senhor comprasse um escravo, e tivesse ali um escravo, que depois no 7º ano, depois de 6 anos de serviço, no 7º ano, ele não quisesse sair livre, ele seria levado à cidade, ali à porta, e o senhor daquele escravo pegaria uma sovela, furaria a sua orelha. E a Bíblia diz assim: e o escravo então o serviria para sempre. Para sempre. Esse para sempre é o olã. É sinônimo de aionios. Esse para sempre do escravo era quanto tempo? Enquanto o escravo vivesse. Enquanto o escravo vivesse. No dia que ele morresse, acabaria a escravidão, acabaria o serviço. Os irmãos estão entendendo? Nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós defendermos a doutrina de um sofrimento, por exemplo, eterno, baseado só num texto, às vezes que é difícil, a gente vai estar defendendo que os ímpios terão uma vida imortal. Eles terão também o dom de Deus dentro dele da imortalidade. E outra coisa, essa doutrina, ela coloca Deus como um Deus cruel. Uma pessoa que viveu aqui 30 anos, depois ficar queimando por toda a eternidade e não ter sossego, nem um momento, por toda a eternidade, bilhões e bilhões de anos. Imagine só. Mesmo a nossa terra aqui, a justiça da terra, tem um determinado período para a pessoa cumprir a sentença. Agora imagine Deus colocar uma pessoa que não quis a salvação e agora bilhões e bilhões de anos ela ficar ali queimando o tempo todo. Irmãos, não dá para entrar na cabeça como sendo um Deus de amor. Isso é importante a gente ter em mente. Vida eterna, que é o mais importante aqui. Só esse detalhezinho que não estava na lição que eu quis acrescentar aqui para ficar um negócio mais completo. Não se turbe o vosso coração, Jesus disse. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Olha só, volta de Jesus aqui ligada à vida eterna, né? Olha que interessante. Como será a vinda de Jesus, né? A lição não fala porque esse não é o tema. Hoje nós temos diversas doutrinas espalhadas por aí sobre a vinda de Jesus. Por exemplo, a doutrina pré-tribulacionista. Ela diz que Jesus vai voltar uma vez só, mas serão 2 etapas. A primeira é o arrebatamento secreto. E depois de 3 anos e meio, aí então Jesus volta. Essa é uma doutrina que tem aí, são os pré-tribulacionistas. Mas na realidade, Jesus virá agora na sua segunda vinda, uma vez só. Não são em 2 etapas, uma etapa só. O homem do pecado tinha que se manifestar antes da volta de Jesus. Então nós cremos na vinda de Jesus no início do milênio, vai marcar o início do milênio, isso é muito importante. Então, vida eterna aqui, a vida eterna é em Jesus. E a morte de Jesus Cristo na cruz e a sua ressurreição garantiu a vida eterna para todos aqueles que desejam. João 3,16, irmãos. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê?
Vida eterna. Irmãos, o que é perecer? O que é perecer? É morrer. Para que todo que nele crê não morra, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, contraste aqui, ó, palavras de Jesus, tá? Contraste entre vida e morte. Não é entre vida eterna e sofrimento eterno. Está claro aqui? Para que todo que nele crê não morra, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então não existe esse negócio de contraste entre vida eterna e sofrimento eterno, entre vida e morte. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como é que o ímpio vai ter vida? Uma vida eterna? Não vai. Parte de terça-feira, a Nova Jerusalém. Que coisa linda, irmãos. Uma cidade de pedras preciosas, de ouro, tudo. E a Bíblia diz assim: eu, João, vi a santa cidade, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma esposa ataviada para o seu esposo. Irmãos, imaginem esta cidade descendo do céu. Mas pastor, que negócio complicado, uma cidade descendo do céu. Não, é isso mesmo, é isso que a Bíblia diz. O homem não conseguiu, por exemplo, fazer os aviões com a inteligência de Deus, fazer naves espaciais que descem e sobem? Por que Deus não tem poder para fazer descer uma cidade enorme, uma cidade construída por Ele? Quinta-feira agora eu fui até São José dos Campos, eu e minha esposa. Vamos passar o dia com os nossos netinhos. Eles moram lá, meu filho e minha nora. São 2 netinhos, o Thomas e o Dante. Um beijo para vocês, amo vocês. E enquanto nós estávamos indo, eu olhei ao lado direito, assim, da pista, e tinha uma enorme montanha. E algumas rochas assim na montanha. Eu disse para minha esposa: olha só que interessante. Essa montanha aqui foi dinamitada para poder passar aqui a pista, a estrada. E naquela hora eu fiquei pensando na nossa terra. Eu fiquei pensando: que tamanho é essa terra? Que peso ela tem? Incalculável. E ela está sobre o nada. Está girando. Eu fiquei pensando no poder de Deus. Se Deus é capaz de criar o universo, de manter a nossa vida aqui, de colocar aqui o oxigênio suficiente, a distância do Sol perfeita dessa terra aqui, a distância perfeita, porque se estivesse mais próximo, nós não viveríamos, se estivesse mais longe também não. Olha como Deus é bom. E eu fiquei pensando, a Nova Jerusalém também vai descer. Esse mesmo Deus que sustenta o universo vai fazer descer a Nova Jerusalém. E todos os salvos, pastor Gilson, dentro. Que alegria, irmãos. Irmãos queridos, irmãos e amigos que estão nos assistindo. Quais são os seus sonhos? Você quer estar na eternidade? Ou você está se apegando às coisas desta vida aqui? Deus está em primeiro lugar na sua vida? Ou são outras coisas? Irmãos, o nosso futuro será determinado pelas escolhas que nós fazemos. Se nós escolhermos a boa parte, que são as coisas de Deus, nós estaremos na eternidade. Mas se nós nos envolvermos em coisas desta vida, colocando-as em primeiro lugar, e abandonarmos o nosso Deus, nós não estaremos lá. A Nova Jerusalém será algo assim fantástico. Não subiu ao coração humano
a beleza que ela tem. Não subiu. É algo assim fantástico. E aqui diz assim: não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu vou pregar na cidade de Ribeirão agora, sábado, dia 22 de abril. Queridos irmãos de Ribeirão, estaremos lá com a graça de Deus, lá na igreja central. Vou pregar sobre isso daqui. Já não haverá mais morte. Que alegria, irmãos, morar num mundo assim. As pessoas são açoitadas pela dor, pelo sofrimento, pela tristeza e pela morte. Como é triste quando nós perdemos alguém da nossa família, alguém que nós amávamos. Aquela hora da despedida, mesmo tendo esperança em nosso coração, dói nosso coração. Nós amamos as pessoas. Mas a Bíblia diz que não vai haver mais sofrimento. Não vai haver mais dor. Não vai haver mais morte. Não haverá mais funerais. Que alegria, irmãos. Até parece um sonho, não é verdade? Mas é real. Vai ser real. A nova Jerusalém está sendo preparada, está preparada para os filhos de Deus. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para o que aparece na lição aqui, em Apocalipse 21, verso 8. Aqui diz: os tímidos não entrarão no reino dos céus. Os tímidos, olha só, os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, fornicadores, feiticeiros, que são os bruxarias, os idólatras, os mentirosos. Irmãos, às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu sou tímido, eu não vou para o céu. Irmão, não tem nada a ver com isso daqui. A outra tradução assim diz medroso. Pastor, eu também tenho medo de algumas coisas, acho que eu não vou para o céu. Não é, pastor Gilson? Todos nós, irmãos, temos medo de alguma coisa, não temos? Sim ou não? Tem alguém aqui que não tem medo de nada? Não minta. Tem alguém que tem medo de alguma coisa? Conheço um pastor que ele tinha medo de borboleta. São traumas. São traumas. O que significa esse texto aqui? Tímidos e medrosos. Sabe o que é isso daqui, irmãos? É a pessoa ter medo de dizer quem ela é, dos princípios de Deus. Ela não defendeu os princípios de Deus. Olha só que diferente, né? Covarde. Nesse sentido, espiritualmente falando, né? Então a pessoa, ela tem medo de dizer quem ela é, tem medo de defender os princípios de Deus. Ah, eu vou criar inimizade, eu vou... Não tenha medo não. Fale de Deus. João Batista podia ter ficado com a cabeça dele, se ele não tivesse aberto a boca. Mas ele preferiu abrir a boca, em nome de Deus. Então não tenha medo de falar de Deus para as pessoas. É sua chance, sua oportunidade. Não tenha medo de defender os princípios de Deus na sua vida, os princípios da palavra de Deus. Não tenha medo não. Irmãos, mais algumas coisas aqui, ó. Os homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos. Ah, mas é uma mentirinha branca. Vocês ouviram essa expressão aí? Né? Irmãos, também é para fugir disso daí. Tudo. Não é para enganar as pessoas, é para falar a verdade. Quarta-feira, acerto de contas. Então agora vem o nosso verso áureo, né? Para memorizar. O reino dos céus é semelhante a um homem que deixou os seus bens dele, que partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou os bens. A um ele deu 5 talentos, para o outro deu quantos? Me ajude aí. 2. E para o outro? 1. Então, 5, 2 e 1. 5, 2 e 1. E aquele senhor se ausentou da terra. Mas chegou o dia do acerto de contas. E vindo o que ganhou 5, ele disse: Senhor, eu trabalhei com eles, com os talentos que o Senhor me deu.
E eu ganhei 5, então aqui estão os 5 que eu ganhei, aqui estão eles, e aqui estão os outros 5 talentos que eu recebi, são 10. Veio de 2, Senhor, ganhei mais 2. Aqui estão os talentos que o Senhor me deu. Aí veio que recebeu 1. E ele disse assim, Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem duro, firme, né? Que o Senhor colhe onde o Senhor não semeou, e que o Senhor ajunta onde não espalhou. E eu enterrei na terra lá os talentos. E agora? Teve 2 sentenças aí. Uma para os 2 primeiros e outra para esse. Para os 2 primeiros é nosso verso para memorizar. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Senhor, na alegria do teu Senhor. Pode vir. O reino está pronto. Aí o outro foi lançado para fora, nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. O que significa isso daqui, irmãos? Irmãos, aqui não é simplesmente dinheiro. Pode ser também, mas não é só isso. Significa o exercício da mordomia, o mordomo de Deus aqui neste mundo. Como é que ele deve agir com tudo que ele recebe? Olha só, a gente recebe de Deus o tempo. São 24 horas por dia, né? O que a gente faz com isso? A gente recebe os talentos. Deus me deu os talentos de pregação, de ensino. E eu disse para minha esposa, e já disse para Deus, que enquanto eu viver, vou pregar, pastor Gilson. Quando me deixarem pregar, me deixarem falar, enquanto eu viver, eu sou um pastor jubilado, mas não sou. Em que sentido? Eu quero continuar trabalhando para Deus. Talentos. O que a gente faz com o talento da gente? Irmãos, e o talento não é o quanto a gente tem. Não é essa a questão. Alguns têm mais dons e talentos que os outros. E outros têm menos. É igual essa parábola aqui, ó. Vocês acham que o que ganhou 5 talentos é melhor do que o que ganhou 2? Não. É a mesma sentença. E a sentença não é assim, ó. Pastor, muito bem, lá na terra, pastor. Não. Ou ancião, lá na terra, ancião, você foi. Não, não é. Qual a expressão que é usada, pastor Gilson? Servo, né? Servo. Todos nós somos servos. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então veja, irmãos, aqui aquilo que a gente tem que usar. Quantas pessoas às vezes não sabem pregar, mas sabem fazer, por exemplo, um bom pão para dar para uma vizinha, para fazer um contato missionário, sabe bordar uma peça, as mulheres no caso, né? Sabe dar um estudo bíblico, alguns, sabe ajudar alguém, distribuir livros, que é alguma coisa que todo mundo pode fazer, né? Então, irmãos, cada um tem o seu talento. Escutem bem, irmãos. Eu aprendi uma frase quando eu estava fazendo meu doutorado em teologia, que eu não terminei, só fiz as matérias, pastor Gilson. Ficou faltando só a tese. Eu ia ter que ficar 2 anos lá e não ia pastorear, né? Aí eu preferi continuar pastoreando e não defendi a tese. Mas talvez um dia ainda. Mas eu aprendi uma frase. E a frase dizia assim, ó. Menos do que o nosso melhor não é suficiente para Deus, não importa quão rico seja. Menos do que o nosso melhor não é suficiente para Deus, não importa quão rico seja o nosso melhor. Aquilo que a gente faz. Mas tem a outra frase que diz assim, o nosso melhor é o suficiente para Deus, não importa quão pobre seja. Amém, irmãos? É a parábola dos talentos.
Parábola dos talentos. Ganhou um, ganhe mais um. Você tem o dom de fazer contato com as pessoas, de ser amável, dócil, faça isso. Irmão, no dia de acerto de conta, nós somos salvos pela fé, mas nós seremos julgados pelas obras. Isso é importante. Somos salvos pela fé, mas seremos julgados pelas obras. O que você fez? O que você fez com aquilo que você tinha? Eu quero chamar a atenção por uma coisa aqui, irmãos. Hoje está se divulgando uma graça barata. A graça de Deus salva, você não precisa mais. Você pode, a lei de Deus ficou no passado. Está se ensinando isso em diversos lugares. Nós não somos salvos pela lei mesmo. Mas a graça de Deus me autoriza a viver no pecado, irmãos? Sim ou não? Autoriza a gente a viver no pecado? Não. A gente não pode ficar brincando com o pecado. De esconde. Uma hora você acha o pecado, outra hora ele te acha. Vai dar zebra, como diz o ditado popular. Vocês conhecem essa expressão? Se a pessoa ficar brincando com o pecado, uma hora vai dar problema. Então a pessoa tem que se colocar nas mãos de Deus e falar assim: Senhor, me ajude nas minhas fraquezas. Eu quero vencer pela tua graça. Eu quero fazer o melhor aqui para o Senhor, aqui nesse mundo. Não é salvação pelas obras, não é isso que eu estou ensinando aqui não. Eu sou contra a salvação pelas obras. Eu creio na salvação pela fé em Cristo Jesus, porque na Bíblia Sagrada, em Efésios 2, 8 e 9, está escrito: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então está consumado. Salvação é pela fé. Mas você tem que demonstrar os seus frutos, que Jesus está na sua vida. Isso é importante. Jesus está na sua vida, você vai querer fazer as boas coisas. É impossível, por exemplo, uma pessoa dizer assim: eu sou salvo pela graça de Deus, e ele ser ladrão, e ter o hábito de roubar e não quer abandonar o pecado do roubo. Aí ele fala assim: não, mas isso é minha profissão. Tem gente que fala isso por aí, profissão do ladrão. Tem até políticos defendendo isso hoje. Não existe isso, irmãos. Quem é salvo em Jesus, ele não vai querer roubar o seu próximo. Ele não vai querer matar o seu próximo. Ele vai ter Jesus no coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus, Ele veio salvar os seus filhos dos seus pecados. Escutem bem, irmãos. Deus veio salvar os seus filhos dos seus pecados, não nos seus pecados. E o que é pecado? Lá em 1 João 3,4 diz assim: todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque pecado é o quê? Transgressão da lei. No dia do acerto final, vai ter um grupo de pessoas, um grupo de líderes religiosos, que vão se apresentar diante de Jesus, e vão dizer assim: Senhor, nós expulsamos demônios em Teu nome, nós fizemos maravilhas, fizemos milagres em Teu nome, nós queremos entrar. Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, nunca vos conheci. O que é iniquidade? Sabe o que é iniquidade, irmãos? A raiz da palavra lá é ilegalidade. As pessoas viviam na ilegalidade, transgressoras. Então isso é muito importante, irmãos. Eu vou para o final, irmão Domingos, 2 minutos. Então 2 minutos, irmão Domingos. Pode ser profético? Não, né? Então vamos lá. Então, quarta-feira, o acerto de contas, e quinta-feira, olhando para a recompensa. Paulo sabia que somos filhos, portanto também somos herdeiros.
desejamos ser fiéis ao nosso Pai Celestial. Irmãos, um detalhe aqui, prestem bem atenção agora. O apóstolo Paulo diz que o que nós sofremos hoje, as aflições que nós temos hoje, não dá para a gente comparar tudo isso pelo que nós passamos com a glória que há de ser revelada em nós. Não dá. Então, irmãos, não vamos ficar reclamando não qualquer coisa, sabe? Não vamos olhar para os espinhos. Algumas pessoas são especialistas, irmãos, em olhar para os espinhos da vida e não conseguem ver as rosas que Deus coloca no caminho. Saiba apreciar as rosas e não olhe tanto para os espinhos. Irmãos, um bom perfume é conseguido com o esmagar das flores e das folhas. Não é diferente na vida cristã. O nosso caráter está sendo formado aqui para a eternidade. E as provações são obreiras de Deus na formação do nosso caráter. Não vamos largar, irmãos, das mãos de Deus. Vamos ficar segurando nas mãos de Deus, irmãos. Porque em breve Jesus vem nos resgatar. Segure e lute. Ser fiel até a morte, diz o texto. E dar-te-ei o quê? Coroa da vida. Apocalipse 2, verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Que Deus o abençoe nesta manhã, que o seu coração seja inteiramente de Jesus e o meu também, para a honra e glória do Senhor. Amém. Informativo Mundial das Missões. Sem dívidas. Lide sonhava em ser enfermeira e por isso ingressou no curso de enfermagem da Universidade Adventista da África Central em Ruanda. A proximidade dos professores e alunos chamou a sua atenção e ela começou a se envolver nos cultos do campus. Logo Lide se inscreveu em um curso bíblico, se convenceu da mensagem adventista e pensou em ser batizada. Mesmo convencida, ela adiou seu batismo, com a condição de passar em todas as matérias no primeiro ano. Deus auxiliou Lide a passar em todas as matérias, mas novamente ela adiou a decisão de ser batizada. No ano seguinte, Lide fez o mesmo acordo com Deus, e mais uma vez ela passou em todas as matérias. Desta vez, ela cumpriu com sua parte e foi batizada, entregando seu coração de verdade para Jesus. Entretanto, Lide tinha um problema. Ela estava com as mensalidades atrasadas e seus pais não podiam ajudá-la. Lide lutava para ganhar dinheiro enquanto estudava e quase não conseguiu terminar o terceiro ano de estudos. Pronta para desistir no quarto ano, ela conseguiu um trabalho em tempo integral na universidade. Lide trabalhou na construção da Faculdade de Medicina da universidade, mas o dinheiro ainda não era suficiente. Por isso, certa vez, em lágrimas, ela implorou para que Deus a ajudasse a pagar as mensalidades do seu curso. Na semana seguinte, Lide recebeu a ligação de um amigo da família, oferecendo a quantia exata de dinheiro que precisava, $1.500. Lide se formou em enfermagem em novembro de 2021 e agradece a Deus por tê-la ajudado a completar o curso. Em 2016, a sua oferta ajudou a construir a Faculdade de Medicina da Universidade Adventista da África Central. Muito obrigado! E neste trimestre iremos ajudar a expandir essa universidade, além de auxiliar outros 5 projetos da Divisão Africana Centro-Oriental. Sejamos liberais.
Muito bem, chegamos ao final do trimestre. Essa lição foi uma lição muito bonita. Eu disse no começo que, ainda que nós esquecemos o que está escrito aqui, guardamos em um lugar, nós temos que deixar ela dentro do nosso coração e da nossa mente. Uma lição maravilhosa, uma lição que fala da fidelidade. Fidelidade é apenas um requisito para encontrar com Jesus. É apenas um dos requisitos, tá? Então, gente, a gente tem que ter um compromisso com Deus sobre a fidelidade. A gente, quando casa, eu me lembro que o pastor William Barans, que ele fez o meu casamento lá em Barretos, na Igreja Central de Barretos, e ele falou do compromisso, da fidelidade. E o dia que eu levei a minha esposa no Hospital do Câncer, a primeira coisa que ela falou: bem, não me deixa aqui sozinho, fica sempre comigo. Eu disse para ela: pode ficar tranquilo. Você lembra que o pastor William falou? Na alegria e na tristeza, na doença e na saúde, a gente tem que estar junto. E assim é com Deus, irmãos. Deus é aquele provedor da nossa vida. Você imagina uma noite de sono. Quanta gente quer dormir, irmãos, e não consegue dormir. O que é uma noite de sono? Por isso nós temos que agradecer a Deus. E você fica no hospital 2 meses lá dentro. Eu fiquei 4 anos levando, mas os últimos 2 meses fiquei lá dentro. E você, quanta gente sofrendo ali, gritando, dá desespero na gente que fica ali do lado, sentado e vendo aquele negócio. Então tem gente que não consegue dormir. Então você fala: puxa vida, tem que agradecer a Deus por cada minuto que eu viver aqui, por cada copo de água que eu tomar, cada alimento que eu tiver na minha vida, cada noite que eu vou dormir. Sabe o que eu faço? Toda noite eu vou dormir e eu ajoelho. Tem que ajoelhar, irmãos. Agradece a Deus ajoelhado e agradece a sua família. Pede a proteção de Deus para a sua família. E ao levantar, a mesma coisa. E pede para os seus amigos, seus vizinhos, para que Deus te dê bênçãos durante o dia. Então, irmãos, eu quero dizer, a fidelidade a Deus é muito importante. Não importa, nós vamos passar esse mundo aqui, nossa vida pode passar, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer: Deus é o Deus de toda a nossa vida, de tudo que nós fazemos, de cada passo que você der nesse mundo aqui. Cada vez que você olhar seu amigo, esses dias eu tive um amigo, ele me disse: Domingos, eu te olho sempre, te vejo, e ele é de uma denominação, e ele é pastor, mas ele me disse: Domingos, e eu me arrepio de falar, mas eu vejo em você uma pessoa diferente, um coração bondoso. Eu não estou dizendo porque eu tenho mais valor que qualquer um. Eu falei: não, mas eu sou igual. Você também é gente boa. Mas ele me falou isso. Então a gente fica, sabe, você tem que andar por aí feliz, alegre, porque Deus não quer ninguém triste, irmãos. Nós não podemos andar triste. Onde você me ver, eu vou estar feliz. Porque Deus me concedeu algumas vitórias nesse mundo aqui sobre a saúde. Eu me levanto, eu não tomo um remédio. Vou dormir, não tomo um remédio. Entendeu? Então, graças a Deus, Deus tem conservado a minha vida dessa maneira. Então, eu agradeço a Deus sempre por isso. Eu quero convidar os irmãos que se coloquem de pé, vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai que estás nos céus, te agradeço pela vida, pela saúde, pela paz e pela bênção que tem derramado a cada um de nós aqui nessa igreja e nessa cidade. Querido Deus, pedimos que a cada dia esteja conosco, nos iluminando o caminho, mostrando onde devemos seguir, o que devemos fazer, que o Espírito Santo esteja na nossa vida a cada dia. Querido Deus, nós terminamos essa lição da fidelidade, e agora nós vamos estudar outra lição, que é a do Apocalipse. Pedimos ao Pai que nos ajude, nos dê orientações, para que cada lição da nossa vida fique gravada dentro do nosso coração. Fique conosco, ó Pai, guarda-nos pelo seu poder e pela sua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Amém. Maranata, povo de Deus, amém. Nós vamos com Jesus, amém. Louvado seja Deus. Nós estamos muito felizes de estar aqui na igreja hoje, sábado, dia do Senhor, e tivemos uma semana de muito trabalho. E graças a Deus que tem o lenitivo do sábado, né?
porque o sábado ele é a restauração. Ele lembra da criação de Deus e da recriação quando Jesus voltar, tá bom? Todos nós seremos restaurados, né? Louvado seja Deus por isso também. Queridos, nós vamos ter aí muitos programas especiais. Daqui um pouquinho o pastor Gilson vai citar aqui também muitas coisas que vão acontecer agora nos próximos dias, né? E a gente está muito feliz por ter uma igreja que está trabalhando em prol da pregação do Evangelho. Nós teremos aqui a Semana Santa, que chama Semana do Calvário, né? E nós teremos os cultos nos lares, e vai ser um programa muito especial. Então, nesse momento aqui, eu tenho material aqui para entregar, e daqui um pouquinho o pastor Gilson vai falar umas palavras, e ele vai orar também pelos lares que vão receber esse material aqui, tá bom? Uma coisa assim marcante, eu vou pedir aqui, Gil, dá uma ajuda para mim aqui, esses livrinhos aí, ó. Eu quero chamar aqui à frente rapidamente o irmão Aparecido, né? Aparecido Buzo, Eliezer Calisto, Rosângela, a irmã Neuci, o Paulinho Carioca, a Adna, a Lilian, o Domingos, a Rita Vacelo, a Dária Golim, a Luzimar da Fonseca, a Nonô, o Miguel, pode vir aqui na frente aqui. Também o Diego, o irmão Vardo Gazeta, Inês Assunção, João Assunção, pode subir aqui, queridos. Joaninha, o irmão Antônio, o irmão Gaia, que está aqui. Também o Everson Gomes e a irmã Angélica. Irmã Angélica, pode vir aqui também pegar o livrinho. Pastor, teremos aqui, pastor Gilson Grittner, mais de 20 pontos de pregações aqui em Americana. Louvado seja Deus, pastor. Amém, louvado seja Deus. Bom dia, povo de Deus. Joabe, querido, como vai? A Sônia está cuidando bem de você? Amém, que bênção do Senhor. Irmãos, muito obrigado e parabéns. Parabéns, queridos irmãos. Agora o pastor quer falar de algumas surpresas para vocês. Os irmãos que estão aqui, amanhã à noite nós teremos o nosso culto. No próximo domingo nós não teremos culto, os cultos serão nos lares, ok? Então você procure um irmão desse, nós vamos ter de domingo até sexta-feira. Domingo até sexta-feira nós teremos os pequenos grupos nos lares, Semana Santa nos lares. O que nós vamos franquear para a igreja? Irmãos, vocês viram quantos livros Grande Conflito chegaram na nossa igreja? Mais de 70 mil livros. Uau! A associação resgatou 10 mil livros aqui, estava tudo certo. Mas irmãos, nós estamos muito animados. Vamos trabalhar para Jesus como nunca. E eu quero que vocês orem por uma coisa que depois eu espero sábado que vem mostrar. Nós estamos comprando um grande imóvel em Americana para abrir uma nova igreja. Amém. Orem a Deus por isso. Esperamos que dê certo. Terça-feira queremos assinar o contrato. Mas vamos ver aqui o que nós vamos entregar. Cleiton, coloca lá o Vida de Jesus, Malu. Coloca lá, nós adquirimos para a Igreja Central 100 livros Vida de Jesus ilustrado. Amém. Então o Cleiton vai fazer distribuição sábado que vem por casa. Então as visitas que você tiver, não vai dar muitos livros, vai dar uns 3 por pequeno grupo. Vocês escolham uma visita especial. Todas as visitas o Grande Conflito. Mas algumas visitas vocês fazem sorteio lá e você de Jesus. Se tiver um caso especial, a gente arruma mais. Tá bom? Então dá uma olhadinha. Olha, irmãos, esse livro custa mais de R$60 se fosse comprar ele. Mas nós conseguimos, o diretor de publicações fez uma promoção e nós compramos 100 e agora vamos comprar 500 para pregar o Evangelho. Nessa Semana Santa, viu? E o Grande Conflito. Então eu quero agradecer muito aqui o primeiro ancião pela liderança. Então, a partir de domingo que vem, eu vou estar de domingo a sexta visitando os irmãos, o distrito, nos pequenos grupos. Nós vamos trabalhar e já vamos levar o Grande Conflito. Vocês viram lá embaixo, irmãos, não cabe livro nessa igreja. Isso é um milagre de Deus. Já vou antecipar aqui. No domingo, eu vou falar depois de novo. No domingo, no sábado, dia 8, nós teremos o encerramento com o Prisma Brasil. Eu vou mostrar daqui a pouco. O Prisma Brasil vai fazer uma cantata e teremos uma palestra à tarde com o Dr. Amin Rodor, O Drama da Paixão. Um livro que ele lançou, e nós vamos sortear aqui no canal também 50 livros, O Drama da Paixão.
Vai ser um encerramento apoteótico, espiritualmente falando, e uma bênção de Deus. E dia 13 de maio, nós vamos ter um grande programa aqui. Quem vai falar para nós? Dos Estados Unidos, o secretário da Igreja Mundial, pastor Ayrton Keller, vai falar sobre o papel da igreja pós-pandemia. E o doutor Elias Brasil, diretor do Instituto de Pesquisa da Bíblia, o BRI, doutor Elias Brasil, o diretor da Teologia Mundial, vai falar sobre o papel das doutrinas distintivas no tempo do fim. Tudo transmissão dos Estados Unidos no nosso canal. E nós estamos orando a Deus para ter aqui, um dia eu vou falar, se der certo, uma pessoa muito especial que vai falar da América do Norte também, sobre o nosso projeto de evangelismo em Americana. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por vocês, mas eu quero agradecer um por um. Obrigado pelo trabalho que você vai fazer, irmã querida, irmão querido. Irmã, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe a irmã. Que alegria, já agradeci o primeiro ancião que está organizando. Vão pegando o material aí. E cada casa será uma igreja durante 7 noites. É isso? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. 6 noites. E o sábado um grande encerramento com Prisma Brasil. O doutor Amin Rodor vai falar à tarde. De manhã eu vou pregar um sermão sobre a cruz de Cristo, o drama da paixão também, e à tarde temos a palestra com o pastor Amin Rodor. Depois eu vou mostrar ele para vocês. Queridos, vamos fazer uma oração. Convido vocês para ficarem em pé. Orem pela nossa Semana Santa. Nós queremos fazer um trabalho de evangelização forte, com oração, com amor, com poder, e queremos ganhar almas para Jesus. Antes da oração, o pastor Paulo falou aqui uma frase. Uma hora eu vou trazer o sermão que eu tenho sobre isso. O que significa a expressão entra no gozo do Senhor? Entra na alegria. O que significa isso? Entra. A Moite diz, entrar no gozo do Senhor é participar do prazer de Deus de ver pessoas salvas no céu pelo sangue de Jesus, pessoas às quais você foi um instrumento. Lá no céu você vai ter um sentimento de Jesus. Ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Poucos meses atrás, um irmão meu falou assim, por que você não para de trabalhar? Você ficou doente, está cansado, está esgotado, se doou muito? Para! Como o pastor Paulo falou, eu vou parar o dia que eu morrer. Prefiro morrer trabalhando do que viver mais 50 anos aí dormindo. Não adianta, irmãos, eu quero me desgastar. Não a ponto de querer morrer agora, não é isso. Eu quero viver. Mas enquanto a vida tiver força, né? Há 7 anos atrás eu não tinha um cabelo preto, hoje eu não tenho nenhum cabelo. Aliás, eu não tinha nenhum cabelo branco, hoje não tenho nenhum preto. Mas não importa os cabelos, vão-se os cabelos e fica a salvação, né? Entra no gozo do Senhor, participa da minha alegria de ver pessoas salvas. Oremos. Obrigado, Senhor, porque a Igreja Central de Americana se levantará como tem se levantado para brilhar por Jesus. E cada casa seja um ponto iluminado pelo Espírito Santo de Deus e a presença dos anjos. Dá-nos almas para Ti, Senhor. Dá-nos a alegria de um dia, ao entrarmos no céu, participarmos do prazer de Deus, da alegria de Deus, de ver pessoas às quais nós influenciamos. Não porque temos qualquer mérito, mas porque nos permitimos que fôssemos instrumentos do céu. Oro nesse momento para que o Espírito Santo de Deus dê a esses irmãos e irmãs a certeza que estão fazendo a obra do Senhor e terão a bênção de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. E lá na parte de baixo vocês vão receber depois os convites para vocês entregarem, né, perto das casas de vocês, e também alguns grandes conflitos, tá bom? Para você colocar o convite dentro do grande conflito. Se porventura a gente não conseguiu falar com todos, né, com todos os irmãos, nós temos 12 livros ainda, e aqueles que nos procurarem poderão fazer o pequeno grupo na casa de vocês, tá bom? Se vocês quiserem, só nos procurar, a gente vai entregar também esse livreto aqui, ok? É isso aí. Amanhã à noite nós temos evangelismo, né? O pastor Gilson, ele vai estar um banner muito bonito, e nós pedimos que vocês tragam também os interessados dos irmãos, os vossos amigos,
para que eles ouçam também a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Então, nesse momento, nós vamos aqui chamar a equipe da música, né? Nós vamos cantar, nós vamos louvar, e nós temos uma equipe muito bonita aqui, um ministério musical aqui da igreja, e nós vamos louvar a Deus nesse momento, tá bom? Que Deus abençoe toda a nossa comunidade, e a você que está aí também em casa, né? Assistindo aqui o canal da Igreja Central, lembrando que nós somos 42 mil membros, né, no canal. Que Deus abençoe sua vida, e que Deus o cure com o santo e divino poder dele. Vamos louvar. Feliz sábado a todos novamente. Vamos louvar ao nosso Deus. Nós vamos cantar o hino Vem Senhor agora. Vamos cantar mais um lindo hino, Vitória em Cristo. Cristo.
pé, nós vamos cantar o hino Um Vencedor. Te
Queremos externar nosso cordial bom dia aos irmãos, aqueles que estão nos assistindo, que neste momento nós vamos falar com o nosso Criador, que coloquemos-nos de joelho para este momento. Amantíssimo Deus que está nos céus, somos gratos a Ti por tudo que tem feito por nós. Este é o momento que nós estamos de joelho na Sua presença, para Te pedir perdão de nossas falhas, de nossos pecados, para que não sejamos cúmplices do pecado de Satanás. Por isso pedimos a Ti que nos ajude, nos proteja e nos dê sabedoria para continuarmos na Tua palavra. Que o Seu Santo Espírito ilumine o nosso pastor Gilson Grittner, que ele fale do Teu amor, da Tua palavra, para que calhe nos nossos corações, para continuarmos a caminhada até a Canaã celestial. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, não que haja mérito em nós, mas pelo mérito do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar e nos perdoar. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Bom dia, crianças. Bom dia. Ai, cada criança linda. Vamos falar bom dia para a igreja? Bom dia, igreja. Bom dia. Muito bem. Hoje eu quero conversar com vocês. Eu vou contar uma história um pouquinho diferente e vou precisar de vocês prestando bastante atenção e me ajudando, que a gente vai lembrar algumas coisas que a gente já conhece que aconteceu na Bíblia. E elas vão nos ensinar alguma coisa junto num lugar que Deus criou muito bonito. Eu quero que vocês olhem para ver que lugar foi esse que Deus fez, que eu morro de vontade de conhecer lá, sabia? Eu queria muito um dia fazer um mergulho para estar nesse lugar que a Malu vai colocar. Olha. É tão colorido, é tão diferente, é tão tantas coisas que tem ali, não é mesmo? E Deus criou tudo ali, ó, com seus detalhes bem bonitos. E você sabia que nós podemos aprender muitas coisas com o fundo do mar? Sabia? Com esses bichinhos que Deus criou? E hoje eu queria falar com vocês sobre eles. Eu vou falar rapidinho. E o primeiro bichinho que a gente vai falar, vamos ver se vocês vão adivinhar. É um bichinho que mora no fundo do mar. E quando ele vai ter os seus filhotes, os seus ovinhos, ele precisa sair e colocar lá na areia do mar. A tartaruga, vamos ver se era tartaruga mesmo. Olha que linda essa tartaruga, vocês acertaram. A tartaruga é um animal que nos mostra sobre a coragem. Você sabia que vocês, crianças, e a igreja precisam ser corajosos para enfrentarmos a nossa vida? A tartaruga, ela tem coragem porque quando ela fica lá sozinha na areia, no ovinho, e chega a hora dela nascer, ela enfrenta todos os desafios. Sai naquela areia, sai rolando às vezes, não sabe nem andar ainda, nem nadar, e corre para o fundo do mar. E nós precisamos ter coragem também, porque quando a gente tem coragem aqui, na terra, Deus está do nosso lado. Na Bíblia, conta a história da rainha Esther. Rainha Esther foi muito corajosa, porque ela pegou e defendeu de Amã todo o povo dela. Todos os judeus foram junto com ela. Ela enfrentou tudinho para poder ter coragem e defender as pessoas que ela amava. Outro bichinho que eu vou falar para vocês que fica no mar, esse já é diferente. Esse é aquele que vive no fundo do mar e todo mundo tem até um pouquinho de medo dele. Como é que é, Nino? Olha lá. Será que era o tubarão?
Ah, sabe por que as pessoas têm medo do tubarão? As pessoas têm medo dele porque ele tem muita força. Ele é muito forte. Mas você sabia que Deus fez ele assim forte mesmo? Porque ele precisa ser forte lá no fundo do mar? E nós aqui também, pessoas, os seres humanos, precisam ter força para enfrentar a nossa vida, porque às vezes tem dia que não acontece coisa tão boa. Nós precisamos ter força, ter coragem para enfrentar os nossos problemas, as nossas dificuldades. Na Bíblia conta a história de um homem que era bem forte. Quem era? Sansão. Sansão era um homem que teve muita força que Deus lhe deu. Só que um dia ele fez uma coisa errada, perdeu as suas forças. Mas ele orou, se arrependeu, pediu perdão e Deus devolveu toda a força que ele precisava. Outro animalzinho que Deus criou no fundo do mar, que nos ensina algo, já é um animal que ele é um pouquinho mais tranquilo. É a baleia. Olha as baleias como são bonitas, né? São grandes, são bem grandes, só que elas já são mais tranquilas do que os tubarões. A baleia, ela tem muita coisa para nos ensinar. Ela fala sobre a fidelidade. Você sabia que a baleia não anda sozinha? É, a baleia gosta de carregar os seus amigos com ela. Ela é muito fiel, ela é muito corajosa. Ela não deixa o grupo dela, elas vivem em união no fundo do mar. E nós, seres humanos, a igreja, nós precisamos aprender a viver em união todos os dias. Sabiam disso? A Bíblia também conta a história de 3 amigos que foram fiéis. Quem é? 3 amigos que ficaram juntos e unidos. Muito bem, Nino. Esses amigos foram fiéis. Por que eles foram fiéis? Obedeceram à lei de Deus. Mesmo mandando eles desobedecer, comer o que não devia, eles falaram, não, nós somos fiéis e Deus estará conosco, estará nos ajudando. E eles se mantiveram em união. Então, que nós possamos também aprender a ter essa união. O outro bichinho que vive no fundo do mar, eu acho ele muito lindo. Olha lá para você ver. Eu acho tão bonito ele, parece uma pintura. O peixe palhaço, ele vive no fundo do mar. Tá vendo essa planta perto deles? Tem essa planta, ela chama anemona. Ela é uma planta até que é venenosa. Se algum outro bichinho chegar meio perto, é até perigoso. Mas você sabia que essa planta tem essa amizade e não faz mal para o peixe palhaço? Você acredita nisso? Olha só como eles são. Eles têm essa amizade junto que um defende o outro. E nós aqui na Terra também precisamos ser amigos. É tão bom a gente receber um abraço, uma oração, uma palavra de carinho, né? Mesmo quando acontecem coisas tristes e também quando acontecem coisas boas na nossa vida. Amigo é um presente de Deus aqui na Terra, que nós precisamos dar valor, sabia? E não menos importante, mas o último peixinho que vive no fundo do mar e que pode nos ensinar uma grande lição é esse aqui, ó. Vamos ver qual é? Olha que lindo! Olha como ele é amoroso, olha como ele é corajoso. Isso mesmo, é o golfinho. Ele é cuidadoso, ele tem alegria, ele parece que é o bichinho da água, o animal aquático que vive mais feliz. Sabe o que ele pode nos representar? Jesus. Jesus, ele tem essa felicidade e esse amor para nos dar todos os dias na nossa vida. E nós precisamos ter esse Jesus no nosso coração, porque se a gente tiver amor, nós seremos mais felizes. Então, não esqueçam, crianças, tudo que Deus criou na nossa vida tem um propósito. Viu? O fundo do mar, tudo que Ele colocou ali tem um significado muito importante. E tudo que a gente aprendeu aqui, nós precisamos levar para a nossa vida. A amizade, a fidelidade, a união, a coragem e a força. Que Jesus possa abençoar vocês, ter tudo isso no seu coração e a igreja também. Vamos fechar os nossos olhos para orarmos? Querido Deus, muito obrigado por ter criado tudo tão lindo e perfeito para nós. Nos ajude a carregarmos todas essas palavrinhas importantes no nosso coração. Obrigado também pelo sábado, que nós possamos ouvir o nosso culto bem direitinho e aprender do seu amor. Abençoe a nossa igreja, em nome de Jesus. Amém.
Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Provai e vede. História de hoje: Xingu iluminado. Irmão Amaral, olhando essas embarcações e a quantidade de pessoas que estão vindo nelas para cá em busca de saúde, você que trabalha na área há tanto tempo, que faz um trabalho muito bonito assistencial, como nós poderíamos ajudar essas pessoas que estão vindo de tão longe em busca de atendimento médico? Irmão Paulo, eu tenho conversado com a liderança sobre esse assunto. Nosso sonho para essa região é ter uma embarcação que possa te deslocar até essas comunidades, levando assistência médica odontológica e, por consequência, o evangelho através da obra médico-missionária. Beleza, então nós poderíamos, irmão Amaral, resgatar um projeto de 90 anos, onde as primeiras luzeiros passaram por aqui, trazendo a obra médico-missionária, que está parada em nosso município. Poderíamos levar essa proposta para o pastor e também para a liderança da igreja, para ver o que eles dizem. Irmão Paulo, você sonhou alto. Teremos recursos para a construção dessa balsa? Você que é um administrador, quanto você imagina que vai custar esse barco? Quanto temos em caixa para iniciar essa construção? Eu não faço a menor ideia. Vai depender do tamanho da balsa, do projeto. A partir daquele momento, a ideia da construção tomou corpo e um projeto foi elaborado. A notícia da construção da luzeira se espalhou e as primeiras doações enviadas pagaram a madeira e a mão de obra para o início da execução do projeto. No entanto, precisávamos de muito mais. Uma bênção extraordinária aconteceu nesse momento, quando tivemos a notícia de que havia uma grande quantidade de madeira apreendida pelos órgãos fiscalizadores. Após entrarmos com um pedido especial, as autoridades resolveram destinar 100 metros cúbicos dessa madeira para a construção da balsa. Os dias se passaram e a obra seguia, mesmo com os grandes desafios orçamentários, e Deus, nosso principal condutor, sempre enviava de maneira inesperada os recursos necessários para a finalização de cada fase da construção. A maior dificuldade era pagar a mão de obra semanalmente. No entanto, sem nenhum prejuízo aos dízimos e às ofertas, um sistema de oferta de sacrifício entre as igrejas e os irmãos doadores foi estabelecido. E com a graça de Deus, nunca faltaram recursos necessários para esse pagamento. Todas essas manifestações de milagres que aconteciam durante a execução da obra fizeram com que nunca desistíssemos de concluir esse sonho. A Missão Oeste do Pará, a Adra Norte, os empresários da cidade e de muitos lugares do Brasil, compreendendo a relevância do projeto, enviaram a maior parte dos recursos para a finalização da balsa. Um desses empresários nos enviou aquilo que no momento parecia ser a mais difícil aquisição, um motor Volvo 410 turbinado no valor de R$200 mil. A construção, já em fase avançada, surgia às margens do rio Xingu, como um monumento de vitória já alcançada, e a notícia da inauguração agitava toda a cidade. E finalmente, em 30 de outubro de 2020, 3 anos depois do seu início, a Luzeiro 31 estava pronta para cumprir a sua missão: levar atendimento médico missionário, esperança e salvação aos ribeirinhos da região do rio Xingu. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe ricamente.
Curvamos nossas frontes para a oração. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, agradecemos por estar na Tua casa de oração, porque é onde viemos te louvar e engrandecer o Seu santo nome. Nesse momento, Senhor, pedimos uma bênção especial para as ofertas e os dízimos, que seja para a Tua obra, Senhor. Que o Senhor abençoe também os que não puderem estar conosco, que se encontram em casa, que o Senhor possa os abençoar, principalmente os enfermos. É o que te pedimos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos todos juntos louvar ao nosso Deus com o hino Tudo Entregarei. Entrego tudo sim por ti.